Vamos começar, esperando o pessoal chegar. Bora lá. Sejam bem-vindos. Vamos falando aí da onde você está, que cidade, que estado. Vamos falar hoje de performance. Como você melhorar a tua performance por meio da tua alimentação, os seus hábitos, como construir essa base para que você possa ter realmente resultados efetivos na sua vida. Bem-vindos. Bora lá. Eu tô esperando aí uns 5 minutinhos para todo mundo ir entrando. Bem-vinda, bem-vindas. Tava esperando uns 2 minutinhos aí pro Instagram notificar todo mundo, mas vamos começar? Gente, falando aí sobre saúde para um alto desempenho. Quando a gente tá falando aqui, nessa minha jornada que eu quero começar hoje com você, vão ser 21 dias de lives, todos os dias nesse horário. Lives rápidas de ativação para você colocar na sua rotina. Então, como que vai funcionar? A gente vai trazer um assunto que vai trazer para você melhorar a tua disposição, os teus hábitos e isso impactar em todas as áreas da tua vida. Então, vem comigo, já encaminha para alguma amiga que você sabe que precisa aí melhorar os hábitos dela, que precisa realmente ter um estímulo para começar a se cuidar. Hoje, que a gente está começando essa jornada, a gente começa pela base. E eu quero trazer para você aqui o que a gente considera como performance. Muitas pessoas têm uma ideia errada de quando fala de performance. Acham que performance é para atleta, que é para pessoa que está ali num alto desempenho. E na verdade não. Eu quero trazer um conceito que é do Brendon Burchard. Eu gosto muito dele, ele tem um livro inclusive chamado O Poder da Alta Performance. Nesse livro, o que ele caracteriza que é a performance? A performance é cultivar hábitos que te ajudem a se destacar e enriquecer todos os aspectos da sua vida. Então, performance é você melhorar uma coisa para melhorar todos os hábitos da sua vida e você viver mais plenamente. Porque tem pessoas que têm performance no trabalho, mas negligencia a saúde, ou negligencia a família, ou dá muita atenção para a saúde e negligencia o trabalho. Então é a gente equilibrar isso. E eu sei que quando a gente está falando em mudança de hábito, muitas de vocês já pensaram assim: poxa, eu queria começar a emagrecer, eu queria ter um corpo melhor, ou queria ter uma disposição melhor, eu não consigo, é difícil. Eu sei que pode parecer difícil, mas o difícil tá porque a gente não tá cuidando do que a gente vai falar hoje aqui, que é o pilar, que é o teu sono. Então, nosso objetivo hoje aqui é trazer para você a clareza do porquê que você precisa cuidar da tua base, que é o teu sono. Quando você tá dormindo mal, quando você está mal disposta, quando você não atinge o seu sono profundo, você vai, consequentemente, no dia seguinte, ter mais vontade de comer doce, vai sentir menos disposição para o trabalho, vai sentir menos disposição para você também desfrutar a vida. O que eu quero aqui é trazer 4 estratégias para você alinhar na tua rotina e você ver que as coisas vão sair mais fáceis. Tudo vai se tornar mais fácil. Eu coloquei nesses dias justamente isso. Se você cuida do seu sono, tudo se torna muito mais fácil, muito mais claro. Agora fala aqui pra mim, quantas horas por noite você dorme e mais ou menos que horário você costuma a dormir? Você tem esse controle ou você é uma pessoa que um dia dorme no horário, outro dia dorme em outro, não tem uma rotina de sono? Responde aqui pra mim enquanto eu tô tomando um pouquinho de água.
E aí, gente, quanto que vocês dormem? Dormem pouco? Dormem muito? Por que eu pergunto isso? Vamos começar pelas 4 estratégias, porque eu falei que essa live vai ser muito rápida. Então, vocês precisam interagir, anotar, se colocar em movimento. Primeira coisa, quando a gente está precisando alinhar o nosso sono, você precisa dormir entre, no máximo, 10h30 da noite e se manter dormindo até as 4 horas da manhã. Mas por que, Ellen, seria importante fazer isso? Porque nessa janela é a janela que o nosso corpo ele descansa, ele produz os hormônios que a gente precisa, ele vai realmente fazer o escaneamento para você limpar todo o seu corpo. Aí, ó, a Mari colocou que dorme às 21 até às 6, muito bem, é um bom horário. Por quê? Você precisa dormir às 10h30, só que a gente vai começar a pensar um pouco antes desse sono. Antes de dormir, a gente precisa diminuir a exposição à luz azul. O que é a exposição à luz azul? Eletrônicos, tela de celular, televisão, muita claridade na sua casa. Essa luz azul em excesso nos seus olhos, quando o nosso corpo é assim, a luz entra no nosso olho, ele vai lá para o nosso relógio central, que fica dentro do nosso cérebro, e isso ele comanda todos os relógios que a gente tem no nosso corpo. Então, se você não começa a fazer essa diminuição dessa exposição à luz azul, você não consegue dormir 10h30, você deita 10h30, você deita no horário que você gostaria e você está ainda super acelerada. Por quê? Porque você não deu esse período. O que é um bom momento para você aí começar a se programar? Primeiro, tem algumas televisões, alguns aparelhos celulares que já dão essa opção de você fazer um bloqueio da luz azul todos os dias. Então você pode programar a partir das 7 da noite, ele já entra no modo noturno, a tela fica um pouco mais escura. Por quê? Isso faz com que, mesmo quando você está olhando o celular, olhando a tela da TV, você não emita tanta luz azul para dentro do seu cérebro. E aí você não tem o bloqueio da produção da melatonina. Quando a gente está falando na base aí de você ter uma saúde de alto desempenho, é você começar a controlar essa balança entre a produção de melatonina e a produção de cortisol. Quando a gente está como que é o nosso relógio para esses dois hormônios? Então, de manhã, logo que a gente desperta, o cortisol ele é mais alto. Ele é o hormônio que faz com que a gente acorde. E ele vai diminuindo ao longo do dia. Quando chega lá por volta das 4, ele dá um pico. E se você não tem um metabolismo bem regulado, é aquela hora que você tem vontade de comer algum doce, comer alguma coisa mais calórica. E depois ele vai diminuindo. E quando depois das 4 horas da tarde, quem vai assumindo o controle é a melatonina. E aí sim ela vai fazendo um processo de você ir diminuindo o seu ritmo. Por isso que a partir das 6 horas da tarde seria interessante você começar a fazer essa redução da exposição de luz azul. Você já tem esse controle de diminuir a exposição de luz na sua casa? Você pode também ir diminuindo a quantidade de luz para que você não tenha tanta exposição assim no seu dia a dia. É importante você fazer isso para que, mesmo aquelas pessoas que falam assim, eu durmo muito bem, se você no dia seguinte não acorda bem disposta, você não está atingindo o seu sono profundo. E é justamente isso que está te impactando de ganhar massa muscular, perder peso, você manter bons hábitos, você ir para a academia, você tomar boas decisões no seu trabalho. A primeira coisa que as pessoas fazem quando elas querem começar a trabalhar, mudar de trabalho, é negligenciar o sono. E é a pior coisa que você pode estar fazendo. Porque no momento que você negligencia o seu sono, o seu corpo ele vai demandar de você, por exemplo, cada vez mais você ficar com o seu cortisol alto. Um cortisol mais alto é um indício para o seu corpo que você está em constante estado de estresse. E esse estado de estresse constante faz com que você tenha
mais inflamação no seu corpo, você comece a adoecer, você comece a ter sonos mais leves, ó, o que a Mari colocou aqui. Você também começa a ter uma dificuldade de tomar decisões. E o que o seu corpo ele começa a dar de gatilho? Pera aí, essa pessoa tá sem energia, porque o cortisol tá baixo. Ele precisa de energia. E aí onde ele vai mandar o comando para você ter mais energia? Comendo. Então essa fome, muitas vezes excessiva, essa vontade de ficar comendo doce toda hora, essa vontade de comer alimentos mais calóricos, é justamente, não é só uma questão de hábito, é porque eu gosto, né? Não, é uma demanda mesmo do seu corpo, fazendo com que, mandando assim, ó, você precisa de energia, meu bem, você não tá dormindo, então eu preciso de uma energia para funcionar. Então olha só, primeira coisa, comece a fazer, controlar esse seu sono. Dando uma boa-vinda aí para quem tá entrando agora. Comece a controlar esse horário de dormir e mais uma orientação. Qual que é o melhor horário para você jantar? Quem já me segue aqui, já me acompanha, já sabe que eu sempre coloco o horário aqui para vocês, que é antes das 8 da noite. Nossos hormônios, eles foram feitos em horários. No início aí da live eu falei que a gente tem reloginhos em todo o nosso corpo. E um dos relógios, que é o relógio de você digerir os alimentos, ele funciona muito bem ali por volta das 8 da noite, das 8 da manhã, no horário ali meio-dia e depois até as 8 da noite. O melhor horário de janta seria você jantar entre as 5 e as 8 da noite. É o horário que o seu corpo está realmente propício a receber essa alimentação. Se você come depois desse horário, você já impacta na sua produção hormonal, você já impacta na produção da melatonina, porque é justamente nesse horário que o seu corpo está pegando a serotonina, que é aquele hormônio do bem-estar, e convertendo ele em melatonina. E aí, se o seu corpo está preocupado em digerir, porque qual que é o pico de produção da melatonina? Às 10 da noite. Então, olha só como tudo está conectado. Se você janta às 8, até às 10, você já digeriu a tua janta. E aí sim o seu corpo está livre para produzir toda a melatonina que ele precisa para você ter um sono profundo. Agora, se você janta muito tarde, você bloqueia essa produção. E mais, o seu corpo, ele entende o seguinte, é fisiológico você digerir e é fisiológico você dormir. Você precisa fazer as duas ações. Então, o que ele vai fazer? Você não pode dormir de estômago cheio. Ele vai digerir muito mais rápido e vai armazenar tudo que você comer de forma mais rápida, em forma de gordura, porque ele precisa priorizar o teu sono. Porque sem sono a gente não vive. Se você fica períodos sem comer, ok, o seu corpo se adapta. Tanto que a gente tem aí os protocolos de jejum, você tem pessoas que fazem jejum de 24 horas, vários dias, mas a privação de sono, ela é um eminente risco para a saúde. Então, entre você fazer digestão e você dormir, ele vai priorizar o teu sono. Tem algum magnésio específico para ajudar no sono? Normalmente, a associação de magnésio-glicina, porque ele vai ter uma ação mais relaxante. Você pode usar, por exemplo, durante o dia, o magnésio de malato, que ele vai te repor a tua energia, mas à noite seria melhor você colocar ele com glicina ou com inositol, fazer uma fórmula para você poder relaxar. Mas as estratégias que a gente vai trazer aqui é o que eu preciso ajustar na minha rotina antes de eu ir buscar uma suplementação. Porque se você não tem uma rotina de sono, se você não reduz a exposição de luz azul, se você não faz uma janta mais cedo, não adianta você suplementar, porque você vai estar forçando o seu corpo para que ele descanse, sendo que você não está cuidando do básico. Então a primeira tarefa aqui é para você se organizar na tua rotina. Eu vou começar a jantar mais cedo. Ellen, mas vou ter que levar a comida para o serviço. Leve, se organize. A gente precisa ter. Vou organizar a rotina da minha família. Organize. Todo mundo vai ser beneficiado com isso. Vou jantar mais cedo. Depois que eu jantei, o que eu posso fazer pós-janta? Que não vou me expor tanto à luz azul. Desconectar um pouco do celular, desconectar um pouco da TV,
ter um momento ali com a família, sem ter tanta exposição à luz, comece a pensar nessas estratégias, porque somente assim você começa a regular teus hábitos, o teu corpo, para depois eu pensar, peraí, deixa eu ver se agora eu preciso de um suplemento, tá? A segunda estratégia, eu não tô colocando aqui certinho, que você poderia fazer, é estimular o GABA. O GABA é como se fosse um neurotransmissor que vai fazer com que você comece a relaxar. Aí sim, uma das estratégias para quem é muito, por exemplo, eufórico, você deveria estar diminuindo, por exemplo, o excesso de estímulos no período da noite. O que seria isso? Exercício físico, não seria muito bom você fazer no período noturno. Você também exagerar em consumo de carnes, porque a carne, ela tem um excesso de glutamato. O glutamato na carne, ele tem uma ação estimulante no nosso corpo. Se você é uma pessoa que tem um sono leve, se você é uma pessoa que tem dificuldade de dormir, seria muito bom você começar a reduzir a quantidade de carne vermelha à noite. Substitua por carnes brancas, substitua por um ovo, ou coma só uma proteína vegetal, porque você reduz. E existe um contraponto. Lembra que eu falei? Melatonina, cortisol. Nosso corpo, ele sempre vai trabalhar assim em formas de balança. Então a gente tem o GABA e a gente tem o glutamato. O GABA é um neurotransmissor que faz com que a gente relaxe. E o glutamato é um neurotransmissor que faz com que a gente se estimule. Então, quando a gente está querendo, no período da noite, dormir, descansar, seria interessante você reduzir a quantidade aí de carnes vermelhas. Chocolate também estimula aí você ter mais estímulos energéticos no período da noite. Não é interessante. Assim como a cafeína até 2 horas da tarde, porque o café, ele fica no seu corpo 6 horas. Então imagina, se você tomou um café, como a Glaucia colocou, às 4 horas e ela já não dorme bem, por quê? Se você tomou às 4 café, essa cafeína vai estar no seu corpo até às 10. E qual que é a hora que o seu corpo está ali no pico da produção da melatonina? Às 10 horas da noite. Então você já interrompeu todo aquele processo de produção da melatonina que começa às 6 horas da tarde, e aí você começa essa produção 10 horas da noite, a hora que você vai dormir 2 horas da manhã. Então o nosso corpo, ele trabalha de maneira como fosse relógios, e a gente precisa entender esses relógios, e é isso que a gente vai falar durante esses 21 dias. Por quê? Senão o que eu tomo para ter mais energia? O que eu tomo para dormir? Aí o que eu tomo pré-treino? O que eu tomo para emagrecer? O que eu tomo para ganhar massa muscular? Isso são estratégias que a gente vem depois complementando, mas a base, ela precisa ser feita. Então, uma estratégia bem potente aí para você chamar o GABA, que a gente coloca assim, é você fazer uma respiração, que ela é uma respiração 4, 7, 8. Essa respiração, ela é comprovadamente, cientificamente mesmo, que ela ajuda você a diminuir as suas ondas cerebrais e começar a entrar num estado já de sono, de relaxamento. E com isso, chamar o GABA, né? Quando a gente brinca, chama o GABA porque você precisa dele para dormir. Como que é essa respiração? Você inspira contando até 4, você segura em 7 e você solta lentamente em 8, sempre usando o nariz, tá, gente? A boca não é aparelho respiratório. Então, inspira pelo nariz contando 4, segura em 7 e depois você solta em 8. Você fazer essa sequência vai te ajudar muito. Você pode fazer ela também durante o dia. Aqueles momentos que você está muito nervosa, você está ali perdendo o controle, ela é uma respiração também que ajuda a controlar o seu nível de estresse. Mulheres que estão já no período, por exemplo, da menopausa, que tem um desequilíbrio da sua produção hormonal, progesterona, estrogênio, você também tem uma dificuldade maior de dormir por causa que o estrogênio, a progesterona, ele também influencia no seu GABA. Então é uma forma de você fazer esse controle do seu sono, de começar a relaxar, é por meio da respiração.
Outra estratégia seria as próprias meditações. Mas para quem tem uma mente muito ansiosa, começar com processos de meditação de 5 minutos é às vezes um pouco desafiador. Então faça as respirações que vai te ajudar. Comece a fazer processos de meditação, que eu falo que é uma meditação ativa. Não é ficar tentando não pensar em nada. É você direcionar o teu pensamento para uma coisa que você quer. Ou seja, se você está aqui, por exemplo, nessa live agora, fique só aqui. Quando a sua mente pensar em outra coisa, você traz ela novamente. O estado de meditação é o estado de presença. É você controlar a sua mente para você direcionar o seu foco aonde você quer. E não ser direcionado. Ou seja, tocou aqui uma notificação do celular, você já sai e depois volta de novo. A nossa mente, ela faz isso. Então, quando a gente faz esse processo de controle, você também está ajudando a ir reduzindo os seus níveis de ondas de estresse. Quando a gente está pensando também em níveis de estresse, você está pensando em clareza, você está pensando no seu futuro, planejamento do seu futuro. Quem já ouviu falar aí, né, nos processos de meditação, de você pensar o que você quer e trazer isso para você, e aí tem, por exemplo, a lei da atração. Quando você está com o seu nível de cortisol muito alto, você não consegue atingir um nível de onda cerebral para você pensar a longo prazo. Então, muitas vezes você não consegue fazer uma dieta, você não consegue manter a tua academia, você não consegue manter o foco no teu trabalho porque o teu cortisol está muito alto. E esse cortisol está muito alto porque você está negligenciando o seu sono. Então, recapitulando, né, as estratégias, para a gente já ir fechando a nossa live, eu sempre falei aqui, vai ser coisas muito rápidas, muito pontuais para você colocar na tua rotina. Então, primeira coisa, redução de luz azul a partir aí das 8 horas da noite. Jantar até as 8 horas da noite. O melhor período para você dormir, você priorizar ter um sono profundo das 10h30 às 4 horas da manhã. Se você gosta de acordar cedo, você pode até acordar 4 horas da manhã para fazer o que você quiser. Mas durma esse período, pelo menos. Se eu tenho que dormir menos hoje para trabalhar, priorize dormir às 10h30 da noite e acordar às 4 horas da manhã. É muito mais saudável para você, para a tua produtividade, para a tua performance do que o que a maioria faz. Estende até meia-noite, 2 horas da manhã e depois dorme das 2 às 6. Você vai bagunçar todo o seu relógio biológico. Então, precisa agora dormir menos de 8 horas por noite? Durma das 10h30 às 4 horas da manhã. Porque assim, nessa janela, você de 6h30, você estimulou um sono profundo, você fez reparação, você fez um processo de detoxificação, que seu fígado trabalha também por volta das 11 horas, meia-noite, para trabalhar, para eliminar excesso de toxinas. Você vai ter a produção do seu GH, que é o seu hormônio aí importante para o crescimento, para ganho de massa muscular, para queima de gordura. Você vai ter produção da grelina e da leptina de maneira adequada, balança novamente do nosso corpo, ou seja, hormônios de saciedade e estresse. Então não negligencie essa janela de sono, das 10h30 às 4 horas da manhã. Então preciso dormir menos, preciso dormir 6 horas, é esse melhor horário. Outra coisa para a gente terminar e finalizar é não ficar comendo de 3 em 3 horas, tá? Eu sei que isso foi muito divulgado, mas se você consome de 3 em 3 horas, principalmente vai chegando perto do teu horário de sono, por volta das 8 horas da noite, e você está consumindo muito carboidrato, o problema é o seguinte, não é que eu sou contra o carboidrato e sempre falo que você tem que ter uma comida ali de verdade na hora do jantar, não é só para comer, lembra, salada e proteína. Mas carboidratos refinados, coisas muito doces, depois das 6 horas da noite, além de dar aquele excesso de estímulo para o seu corpo, é o momento que a sua insulina não quer mais ser produzida, ou seja, o seu pâncreas não vai produzir tanta insulina assim. E a insulina, ela interfere na produção da melatonina. Então, se você começa a ter estresse ali toda hora comendo coisas muito doces, depois
das 6 horas da tarde, comer chocolate, comer até um prato ali de macarrão, uma coisa muito cheia de carboidrato, não ter ali uma proteína junto, uma salada, uma fibra, você tem um estímulo de insulina, automaticamente a sua melatonina cai. E é por isso que você não dorme bem. Então, existem esses alinhamentos que você precisa ter. Você pode comer carboidratos desde que você coma antes das 8 horas da noite e não coma também excesso, né? Exagero, farinhas, massas, excesso. E aí sim você começa a ter uma produção adequada. E aí, lembra que eu falei que comer muito tarde da noite vai te levar a acúmulo maior de gordura e de peso, e você ter um sobrepeso justamente por causa disso. Você, depois das 6 horas da noite, é como se todo mundo, pós esse horário, fosse um pouco pré-diabético. O seu corpo ele não quer mais ficar produzindo tanta insulina para você ter essa digestão. Se organize para você jantar, mas jante cedo, porque essa balança também entre insulina e melatonina influencia muito. O seu corpo não quer mais, você é quase uma pré-diabética depois das 8 da noite, então limite-se a comer dentro dessa janela, das 6 da manhã às 6 da tarde. Isso é você comer de uma maneira inteligente, não precisa passar fome, não precisa ficar restringindo um monte de coisa, mas é comer de maneira eficiente. Comer das 6 da manhã até às 6 da noite seria o melhor momento para você se alimentar, e as outras 12 horas é o momento que você está dando para o seu corpo fazer todo o escaneamento e limpeza. Então faça essas estratégias, coloque na tua rotina, coloque aqui para mim também. Vou beber uma aguinha. O que você faz hoje para você dormir bem? E eu já ia esquecendo. Por último, que eu até falei dos neutralizadores, né, que eu ia falar, tava até esquecendo dele. Grande erro que todo mundo faz, né? Dormir com o celular do lado da cama. Quem que dorme com o celular do lado da cama? Não, eu preciso porque vai que alguém liga pra mim. Todos os eletrônicos, gente, eles têm uma frequência. Eles emitem uma frequência. E essa frequência, ela justamente interfere na nossa frequência cerebral. Então, o tempo todo a gente está sendo ali exposto. A gente vive no mundo tecnológico, mas na hora que a gente dorme, é a hora que o seu cérebro, ele quer descansar. E se você tem o celular ali do lado, se na tua cabeceira da tua cama, bem aqui tem uma tomada, isso também está emitindo frequência, e isso não faz com que você descanse, que você consolide o que você estudou, que você faça aí as suas cocriações, que você pense, né? Tudo que você pensar, você realizar, você é uma pessoa com energia e com potencial de fazer tudo que você quer. Para você reduzir um pouco dessa exposição, se no momento você precisa ainda dormir com esse celular, não tem um despertador, não comprou um despertador, e olha, vou falar para você, é difícil de achar um despertador hoje, porque eu também estou atrás disso. Mas é bom você ter um neutralizador. Então esse aqui é um modelo, tá? Você pode ir atrás, porque isso aqui ele vai ajudar a bloquear essas ondas que os aparelhos eletrônicos trazem para o nosso cérebro. E essas ondas, elas também bloqueiam o seu descanso. Então, olha só quantas coisas você tem que olhar na tua rotina antes de você ir partir para o suplemento, para o que vai relaxar, ou tomar algum remedinho aí para você melhorar a tua qualidade de sono. Faça essas estratégias, regule a tua rotina, e depois de fez tudo isso, aí a gente pode falar, o que vai aumentar mais a minha melatonina, o que vai reduzir o meu cortisol, o que vai ajudar eu ganhar mais massa muscular, o que vai ajudar eu perder mais gordura, o que vai me dar mais foco, mais disposição, mais capacidade de raciocínio. A gente vai falar sobre isso ao longo dos 21 dias, mas vamos cuidar da base? A base de hoje é colocar esses hábitos que eu coloquei aqui para você em prática, não é só ficar escutando. Espero que você coloque essa rotina, cuide do seu sono, regule a sua alimentação, e aí você vai ver que tudo vai ficar mais fácil.
todos os outros hábitos que você for implementar vão ser mais fáceis quando você cuidar da base, que é o seu sono. Então vejo vocês amanhã, a gente vai falar de um outro tema. Como eu disse, são 30 minutos, deu exatamente 30 minutos agora e eu não vou prolongar mais porque vão ser lives realmente rápidas. Quem não assistiu tudo, pegou na metade, assiste, vai ficar gravado aqui, gente. E até amanhã. Tchau, tchau.